Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vou fazer aqui a review, a análise e o tutorial do It's a Wonderful World, que tem agitado muito aí as opiniões e tem sido bastante popular. Vamos ver então como é que se joga. Vamos ver então como é que se joga aqui o It's a Wonderful World e vamos começar pelo início. Nós vamos ter que escolher uma das fações. Este é o lado em que elas são todas iguais e este é o lado em que são todas diferentes, com objetivos diferentes para começar. Então, do lado igual, elas são todas iguais. Porquê? Porque produzem todas de início dois recursos cinzentos, um preto e um verde. No entanto, se virarmos, ficam a ser todas diferentes, com recursos diferentes que produzem cada uma delas e trazem já multiplicadores para a parte final do jogo. Vamos pôr então aqui com a base normal, porque depois os multiplicadores são explicados nas cartas. Então a base normal consiste nisto, colocamos aqui e este vai determinar o nosso tabuleiro de jogo. Aqui em cima vão ser as cartas construídas, aqui as cartas em construção e aqui as cartas resultantes do draft. Então o jogo é muito simples, consiste em cada jogador tirar 7 cartas, 6, 7, vira, escolhe uma das cartas para colocar na sua zona draft e passa as restantes. Isto vai acontecer com todos e no final o jogador vai ficar aqui com 7 cartas na zona draft e então todos ao mesmo tempo vão decidir o que fazer com as cartas. E como é que funcionam as cartas? É o momento de as explicar. Aqui em cima, aqui à esquerda estão os custos das cartas que correspondem aos vários recursos que existem nos jogos. Por exemplo, 2 cinzentos, 4 verdes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 azuis e um vermelho, que é um recurso especial, e combinações dos outros todos. Então, entramos na fase dita de planeamento. E é aqui, com base nas 7 cartas que escolhemos, vamos decidir o que fazer. Então, podemos decidir colocar algumas em construção. Esta provavelmente seria uma boa opção para colocar em construção, porque custa 2 cinzentos e eu produzo 2 cinzentos. Provavelmente esta também seria interessante. Isto não estou a ver ainda estratégias. Por exemplo, que tenha lógica, já que esta me vai dar uma menina que é uma general de guerra, eu vou se calhar usar esta. E as outras, ou seja, as cartas têm os custos para construir, mas podem ser descartadas nesta fase de planeamento para obter os recursos que estão aqui na parte direita. Portanto, eu ia descartar esta para aqui, para obter diretamente um preto para pôr aqui. Estou a fazer isto porque isto vai-me produzir um preto e vai acabar por, ao produzir, tapar o outro que está ali. Vou pegar nestas, nenhum dá azul, nem verde nem amarelo, não preciso, se calhar vou pegar numa e meter em construção. Olha, provavelmente esta, porque também me vai dar pontuações para generais militares. Portanto, as outras vou descartar esta por um verde e esta por outro verde, ou seja, 2 verdes que vou colocar nesta carta em construção. E agora o que acontece? Agora entramos na parte da produção e esta fazemos todos também ao mesmo tempo e importa vermos a comparação com os outros jogadores. Portanto, passamos para a fase de produção, sendo que a produção é feita recurso a recurso. Aí está aqui esta seta sequencial para nos ajudar. Portanto, vamos produzir cinzentos. Eu vou ver aqui na minha fase de produção, produzo 2 cinzentos. Tinha 2, o que é que eu vou fazer? Agora podia escolher onde é que vou colocar. Eu vou colocar aqui. Assim que fiz a produção, imediatamente a carta é construída. Ou seja, isto sai daqui e ela passa aqui para cima. Fazemos isto tudo ao mesmo tempo. Quem tiver produzido mais bens desse tipo, do cinzento, vai ganhar o bónus de supremacia, que consiste em ganhar uma pecinha destas. Estas pecinhas no final do jogo valem pelo menos um ponto de vitória, como está aqui, mas se tivermos estes multiplicadores, elas aumentam o valor. Neste caso eu não tenho nenhum para azul, interessam mais então os vermelhos, que são os generais militares. Agora a seguir passamos para a fase de produção de pretos, ou seja, de poder militar. Eu já tenho esta carta que produzi na ronda, na etapa anterior de produção, portanto já vou produzir mais um preto. Portanto, produzo um preto, mais um preto, 2 pretos, que aproveito para colocar aqui. No entanto, este preto eu não tenho sítio para o colocar. Ele não pode entrar em nenhuma das minhas cartas. Então, vai entrar aqui para a minha carta de Império. O que quer dizer? Qual é que é o objetivo? Não interessa
a cor dos cubos que estão aqui, mas a partir do momento em que eu tiver 5 destes, posso trocar por um vermelho. E estes vermelhos são basicamente recursos Joker, que podem ser usados em qualquer local e também naqueles que exigem, obviamente, o vermelho. Mas é sempre bom ter este tipo de recursos. Portanto, ia acontecer isto, eu não ia conseguir construir, provavelmente ia ter supremacia e ganhar então um general vermelho. Íamos passar para a fase 3, ou seja, para a verde, produzir verde, eu produzia um verde, colocava aqui nesta carta. Íamos passar para a produção de amarelos, eu não produzo nenhum amarelo, não tinha. Íamos passar para a parte azul, também não tinha nenhum azul. Portanto, o jogo vai ser isto durante 1, 2, 3, 4 rondas. Sempre a mesma coisa, sempre a fazer um draft com 7 cartas, sempre a fazer depois a fase de planeamento, decidir quais é que vão para a construção, quais é que descartamos para ganhar os recursos diretamente, fazer as etapas de produção uma a uma, ver quem é que tem as supremacias e ganhar os respectivos recursos. Agora interessa ver aqui as cartas em mais detalhe por causa dos pontuadores. Vamos imaginar que no final do jogo eu tinha isto tudo construído, isto ia ficar uma coisa assim deste género, e estava tudo construído, tinha obtido entretanto mais umas coisas destas. Isto não vai ser uma pontuação real, mas serve apenas para nós vermos como é que seria a forma de pontuação. Tinha, por exemplo, vamos imaginar que tinha também uma destas, aqui construída, e, por exemplo, a minha pontuação seria 8 pontos diretos, esta dá diretamente 8 pontos, mais 2 vezes as cartas azuis, só tenho uma, portanto 2 pontos, ou seja, somar as 8, 10. Depois tinha apenas estes multiplicadores, que significa que eles por base valem 1, mas tenho mais 3 para os generais vermelhos, portanto seria 3 mais 1, normal, vezes a quantidade, vezes 4. Portanto seria 4 vezes 4, 16 pontos. E este valeria apenas mais 1, portanto 10 com 16, com mais 1, 27. Seria a minha pontuação final. Sendo que normalmente no jogo final não é isto, temos muito mais cartas, muito mais recursos, mas é mais ou menos assim que se joga. Aqui o It's a Wonderful World, sendo que na parte para um jogador varia ligeiramente, não é bem assim. Vamos fazer conjuntos, vamos fazer 8 conjuntos de 5 cartas, que no fundo nos vai fazer jogar 8 rondas disto. Vamos fazer aqui 8 destes, em cada turno pegamos em 5, decidimos na mesma se queremos planear ou descartar para obter os recursos, sendo que podemos descartar 2 cartas para ver 5 do topo do baralho e das 5 escolher uma. E basicamente depois também é ver quantos pontos é que se consegue fazer no máximo nestas 8 rondas. E é assim que se joga It's a Wonderful World. Então é mais ou menos assim que se joga It's a Wonderful World. É muito simples, talvez difícil de dizer por causa da nossa dicção portuguesa, pelo menos para mim, mas é um jogo bastante simples de jogar. Vão, obviamente, fazer as comparações com o Seven Wonders, porque se trata de um jogo de draft. Trata-se de um jogo em que estão a fazer também um set collection, a coleção das cartas, ou seja, a coleção não, o conjunto, é assim que se deve traduzir, é basicamente pontuações ou melhorias na vossa produção através dos conjuntos que fazem das cores das cartas. Portanto, é muito semelhante ao Seven Wonders, se bem que este é bastante menos interativo. Como perceberam, basicamente a única interação que temos com os outros jogadores é através do draft que fazemos, ou seja, podemos fazer algum hate draft, ou draft de ódio, como se diz, que é basicamente ficar com cartas que seriam mais vantajosas para os outros jogadores, mas que não nos interessam tanto a nós, sendo que neste jogo tem sempre o benefício de as poderem descartar para ter os recursos. Aqui a originalidade no jogo é mais pelo modo como a produção acontece dos vários recursos, ou seja, não acontece todo ao mesmo tempo, acontece por etapas, e isso permite dar uma nova dimensão de planeamento ao jogo, o que significa que nós vamos ter que planear várias fases de construção no próprio turno, porque se o tal edifício, carta, aquela atividade for construída e entrar para a nossa fase de produção, numa etapa, ou num tipo de produção, num tipo de recurso, ela vai ficar disponível para produzir na cadeia a seguir. E isso vai dar-nos um desafio grande de um puzzle, acaba por ser um puzzle para resolver. Como é que vamos encadear as várias cartas, quais é que vamos produzir primeiro, quais é que vamos descartar, abdicando de as construir
para receber o recurso para poder colocar naquelas que estão em fase de planeamento, que estão para serem construídas, são projetos, e daqui tentar tirar o máximo de produção possível, porque é essa produção que nos permite pescar mais cartas e então aquelas que nos ajudam depois a pontuar. Portanto, é este equilíbrio todo que temos que fazer no jogo. Do ponto de vista temático, não há aqui grande tema, ou seja, as mecânicas daquilo que estamos a fazer não transmitem nada muito particular para aquilo que é o tema do jogo, que é supostamente um futuro distópico bom, ou seja, em que se vive bem, apesar de haver aqui uma dimensão da guerra, que não se percebe muito bem este equilíbrio entre a guerra e a prosperidade económica, que é simbolizado pelos dois supostamente generais, o general do capitalismo e o da parte militar, sendo que na parte militar está associada a uma mulher, que é uma curiosidade, provavelmente está associada a alguma intenção particular para nivelar aquilo que são os estereótipos de género. Imagino que seja isso, e se vindo de uma editora francesa é muito provável que essa seja uma intenção, tendo em conta as preocupações culturais e sociais em França perante essa realidade, e na Europa também. Mas este tema não passa muito através das mecânicas, podia ser outra coisa qualquer. E o facto de o mundo ser maravilhoso nesta distopia, apenas conseguimos transferir isso para as mecânicas de jogo e para os componentes pelo facto das cartas serem propriamente todas boas. Ou seja, são sempre cartas praticamente sempre interessantes. Portanto, talvez isso sim, então seja um mundo maravilhoso em que temos sempre boas opções. Talvez seja isso. Do ponto de vista então, das mecânicas, é um draft normal, não tem nada de excepcional, onde muda é no sistema de produção. A nível das ilustrações, as cartas estão bastante bem ilustradas, são grandes, têm exatamente o mesmo tamanho que o Seven Wonders também, o que é depois difícil para encontrar sleeves, que é um problema, e este jogo precisa de sleeves porque estão a fazer muito, estão sempre a baralhar as cartas e a manipulá-las, porque são os principais componentes. Os cubos podiam ser outro tipo de recursos, mas realmente são precisos serem cubos para depois encaixarem nos espacinhos nas cartas, portanto tem de ser uma coisa uniformizada. A nível dos cartões tem uma boa espessura, os componentes nesse aspecto estão adequados, as cartas bem ilustradas e algumas até têm alguns detalhes de humor que ajudam a dar tentar dar algum conteúdo para além da simples mecânica de ver cores e encadeamentos e sequências. Portanto, as cartas também são grandes, eu imagino que também para isso, para tentar dar um bocadinho mais de conteúdo e ambiente temático. Imagino que seja esse o objetivo. Portanto, podiam ser cartas muito mais pequenas, desde que coubessem os cubos estava feito, basicamente. Mas isto, ao ter estes componentes, o jogo também tem aqui uma caixa normal, grande parte dela está cheia de ar, está vazia, porque basicamente são cartas e os cubinhos. No entanto, não é muito dispendioso. É um jogo que conseguem comprar, eu diria que se calhar em Portugal por 40 euros, embora em França tenha conseguido comprar isto por 35, salvo erro. Portanto, é um preço bastante simpático e já saiu o novo Kickstarter da expansão, portanto o jogo vai continuar a ter expansões de certeza, com cartas de certeza que ainda mais interessantes, talvez mais interativas no futuro, digo eu, talvez. Num jogo que se joga bem numa horinha, se calhar até menos, isto numa horinha, a 4, pode ser jogado até 4 jogadores, aliás até 5 jogadores, de 1 a 5, sendo que pode demorar menos de uma hora, embora eu apontasse mais para uma hora. É um jogo que também se joga muito bem a solo, é interessante porque no fundo estamos a resolver um puzzle novo a cada jogo, portanto isso também é interessante para quem gosta de jogos de motor de produção, que mistura bastante bem o motor de produção com o draft. Portanto, é um jogo que eu já joguei também a solo e gostei. É rápido e é interessante quando queremos uma coisa mais levezinha. E basicamente conseguimos meter qualquer pessoa a jogar isto, porque a curva de aprendizagem é bastante simples. Podem ficar um bocado perdidos porque têm de estar sempre a analisar 7 cartas e elas combinam muito entre elas, né? Tem muitas combinações possíveis, o que pode gerar alguma paralisia de análise, especialmente em pessoas que têm dificuldade em tomar decisões rápidas. No entanto, é um jogo que é facilmente jogável, portanto, jogam uma vez e de imediato vão querer jogar outra, o que é sempre bom sinal para um jogo. E neste jogo acontece normalmente isso, portanto, se jogarem uma vez, de imediato as pessoas estão preparadas para jogar um segundo jogo e já vão perceber perfeitamente o que é que têm que fazer. Pronto, fica aqui a análise do It's a Wonderful World, um jogo simples, mas que é um jogo interessante para ter na ludoteca e eu vou guardar o meu com certeza e voltar a jogar várias vezes.